Olá, muito boa tarde. No tempo em que foram escritos, como na atualidade, os textos da Bíblia não se referem apenas a contextos religiosos, mas dizem respeito ao cotidiano de quem os lê ou os escuta. Nos próximos minutos olhamos esse alcance das leituras bíblicas que são lidas nas missas deste domingo, no diálogo com Cônego António Rego, jornalista, e Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Textos, muito boa tarde antes de mais, obrigado por estarem neste programa. São textos que vamos olhar num domingo que Frei José Nunes antecede a celebração do Dia do Consagrado. Aliás, por estes dias são muitas também as iniciativas que recordam esse estilo de vida na Igreja Católica. Pois. O dia 2 de fevereiro é o Dia do Consagrado, é também o grande dia da apresentação do Senhor, a festa da apresentação do Senhor, e também da luz, portanto a festa das candeias, das velas, enfim, bem. E é o Dia do Consagrado. A vida consagrada, isto é muito simples. Na Igreja há muitas maneiras de viver a vida cristã. Há a condição normal, que é a condição laical, portanto as pessoas que vivem... Que já é consagrada. Que já é consagrada, com certeza. Aliás, todos somos consagrados, não é? Nós, pelo batismo, somos todos consagrados, não é? Mas pronto, quando se fala de vida com esta consagração especial, a vida consagrada, fala-se mais dos religiosos e religiosas, não é? E, portanto... para dizer que há não só a vida laical, que é o 99% dos cristãos, que há também os ministros ordenados, os padres, não é? Mas há também a vida consagrada, a vida religiosa. Irmãos, irmãs, ou seja, frades, freiras, com carismas diferentes, não é? Uns dedicados mais ao estudo, outros mais à contemplação, outros mais às atividades da saúde, ou do apostolado juvenil, ou da educação, enfim... Isso, a variedade é imensa, graças a Deus. E, portanto, a vida consagrada, no fundo, tem talvez como denominador comum isto de fazer uns votos, não é? Os votos de pobreza, castidade e obediência, não é? E por aí eu acho que a vida consagrada é chamada a ser, e é, grande parte das vezes, profética, o que tem a ver com as leituras deste domingo. Porque realmente nós vemos que... ser profeta é mostrar um pouco a vontade de Deus no momento presente, não é? Que nem sempre corresponde à vontade dos homens ou às vontades do mundo, digamos assim, aos interesses do mundo. Há sim essa dicotomia, essa diferença? Quer dizer, há nesse sentido, quer dizer, porque nós vemos que na vida nem tudo é divino. Não há atentados terroristas, isso não é divino. Portanto, há muita coisa que não está bem, quer dizer, que tem a ver com a nossa maldade, com as limitações do nosso ser finito, criado. E, portanto, há necessidade de haver como que sinais, presenças, intervenções de Deus, através de circunstâncias, de pessoas, e a vida consagrada está chamada a ser isso. Não é que seja sempre. Mas, por exemplo, quando se faz o voto de pobreza, é para dizer que a finança e o dinheiro não é um absoluto. Este Papa dizia que a economia mata, esta economia que nós temos mata. Portanto, é para lembrar que nós podemos viver de uma outra maneira com os bens materiais. Quando a gente vive na obediência, por exemplo, é para dizer que não interessa a gente andar egoístamente a fazer só a nossa vontade, mas que o projeto de Deus é a gente pôr-se na obediência à fraternidade, a pôr-se ao serviço dos outros e não a fazer só a nossa vontade, mas a fazer também a vontade dos outros. Enfim, portanto, a vida consagrada é chamada a ser um pouco profética, não é? Este estilo de vida, Padre António Rego, relaciona-se e está em sintonia com as leituras que vamos escutar neste dia? Por esta via da profecia, outras também, na sua opinião? Claro que está, e eu queria desde já prestar a minha homenagem, não é exagero, aos consagrados da nossa Igreja e do nosso país, e lembrar que as fontes, as raízes deste gesto são marcos históricos muito fortes. São santos como, sei lá, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Domingos, que fizeram rupturas com a rotina que existia na altura na Igreja. E por isso fizeram uma espécie de estatuto especial de vida para mostrar mais visivelmente o Evangelho nestes pontos que o Frei José Nunes já referiu. Não quer dizer que todos nós
os batizados e os ministros ordenados, não tínhamos a nossa obrigação na profecia. Mas, de facto, eles foram e depois, digamos, ramificaram-se, não sei se a mais ou não, mas, de facto, são para ser esse sinal. Indo à liturgia de hoje, eu ia começar... Aqui não há spots publicitários, pois não. Não, é proibido. Mas eu vou fazer um pequeno spot publicitário. É a liturgia diária que está aqui, que o Frei Nunes trouxe. Frei José Nunes trouxe. Este caderninho. Esse caderninho que eles pediram para não mostrar por causa dos brilhos, que geralmente não resultam bem. O que é que se passa com este livrinho, que eu sou assinante já há alguns anos? Tem um comentário diário sobre a liturgia de cada dia do ano. E é muito bem feito, e desta vez é feito até por um consagrado, que é o Frei José Nunes. Muito obrigado. Por isso, aqueles que forem assinantes, até dá a impressão que este programa dá prémios, não é? Mas há de facto aqui uma qualidade excelente, quer na distribuição gráfica dos textos bíblicos, quer nos comentários que nos situam no conjunto da liturgia. Isto tudo para dizer que a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, passa pela nossa realidade. E, de facto, a palavra forte da liturgia de hoje é o profeta. É Moisés, que se revela, que é escolhido, é chamado e é enviado. É Jesus Cristo, na sinagoga de Cafarnaum, onde ele se manifesta como profeta, e até eu diria em São Paulo, quando ele fala da entrega completa pelo reino de Deus, neste tempo que é transitório, é também uma forma de profecia. Portanto, é uma palavra que atravessa toda a liturgia de hoje e que nós podemos especificar talvez um pouco mais. É o que faremos nos próximos minutos, olhando cada um destes 3 textos, e antes de analisarmos o texto do Evangelho, vamos escutá-lo, vamos ouvir esta leitura do Evangelho que será feita também nas missas do próximo domingo. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Padre António Rega, há pouco, a respeito dos textos da Bíblia, utilizou a palavra ruptura. Estamos aqui também diante de uma ruptura introduzida por Jesus quando chega à sinagoga? Claro, vamos ver, Jesus vai à sinagoga, é um sábado, é muito natural que ele vá, ele é convidado a fazer a leitura. Ele faz um comentário e logo irrompe um chamado espírito impuro a contestá-lo. Este espírito impuro seria, como muitas vezes, pessoas doentes, que se pensava que a causa da doença era sempre um espírito impuro e por isso há esta impureza muitas vezes revelada. E Jesus enfrenta tudo isso de uma forma corajosa, e, fazendo isso, ele, de facto, abre um ciclo de ruptura em relação a toda a gíria que havia na pregação judaica, a todo o estilo de celebração na sinagoga, e dando a esse espírito onde ele inova, efetivamente, a maneira de estar com Deus, de expulsar o mal, de denunciar o mal e de vencer o mal com uma cura. Portanto, há aqui, de facto, uma ruptura que Jesus faz como profeta. Isto não estava muito programado, dizemos nós. Esta narrativa de São Marcos é muito sintética, mas parece-nos que tem uma grande força para o pregador de hoje, que é cada cristão que anuncia Jesus Cristo
na sua vida. De tal forma inovadora que surpreende todos, não é? Vem a pergunta que venha a ser isto, uma nova doutrina? O que é que ele traz de novo? A autoridade. Os outros também pregavam, também diziam muitas coisas, mas todos sentem que a palavra de Jesus tem a autoridade. O que é esta autoridade? Não é o impor, é a pessoa dele que faz a ligação entre o que prega e o que diz. E até o que faz e a o que faz, exatamente, o que faz e o que prega. Esta união é que lhe dá uma autoridade que supera toda, digamos, a cantilena que havia à volta da palavra de Deus. De resto, se me é permitido, e eu não demoro, foi numa conversa com um amigo a partir de Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que lembrava o cardeal Martini, que esteve também em Jerusalém, como nós sabemos, nos últimos anos da sua vida, um pensador cristão, um pastor, e ele dizia, quanto à palavra de Deus, isto tem a ver com a profecia, 3 coisas. A primeira, o que é que esta palavra diz? Não é o que é que eu penso, o que é que esta palavra diz? Segundo, o que é que esta palavra diz à Igreja? Terceiro, o que é que esta palavra me diz a mim? O que é que ela me interpela? O que é que ela me provoca? E, portanto, nós olhamos para estes textos com esta coragem de perceber estes elementos que estão à volta da profecia de Jesus. Exato, na sequência disto que o Padre Rego estava a dizer, quando alguém fala com esta autoridade, quando alguém age com esta autoridade, quando se vê a coerência de uma pessoa entre aquilo que diz e aquilo que faz, quando se vê a verdade intrínseca dessa coerência, desse modo de estar, isso realmente é que é ser profeta e isso faz com que as pessoas fiquem fascinadas. Não é? Faz com que as pessoas... Que é isto? Quer dizer, ficaram todos tão admirados, não é? O profeta é aquele que, quando nós vemos alguém profético, quando nós vemos alguém que fala e age com coerência e com verdade intrínseca, isso fascina-nos, isso atrai-nos. E isso desperta-nos, isso leva-nos à conversão, isso leva-nos a ir mais longe, a dar mais passos. Eu vou dar um exemplo, muito simples. Claro que Jesus é o profeta por excelência, evidentemente. Aliás, profeta é um dos títulos cristológicos que aparece no Novo Testamento aplicado a Jesus. Mas olhemos, por exemplo, para hoje. Olhemos para o Papa Francisco. Ele é um profeta. As pessoas intuem, mesmo quem não é cristão, olha para aquele homem, ouve, vê o que ele faz, percebe que há ali uma coerência, uma verdade profunda, intrínseca em tudo o que ele é e vive, então isso fascina. Quer dizer, até há muita gente hoje a dizer, até algumas pessoas ateias, que ele é não só o grande profeta do nosso tempo, mas quase a única voz de referência, a única voz da consciência no mundo de hoje, não é? Não especificamente a nível religioso, não é? Não, exatamente. Mas lá está. Ele fala para o mundo, para a Igreja e para cada um. Ele fala para a Igreja, por exemplo, outro dia falou dos 15 pecados da Igreja, não é? Agora, aqui há uma semana atrás, escreveu uma carta aberta aos cardeais que vão ser empossados, digamos assim, aos sagrados, dia 14 de fevereiro. Aquilo é extraordinário, quer dizer, aquilo é profético, não é pedir, por favor, não, que ninguém pense que o cardinalato é agora o suprassumo, que é o fim de uma carreira, que é o topo de uma carreira. Não, quer dizer, o cardinalato é, como toda a condição cristã e do ministério na Igreja, um serviço humilde. E, portanto, mesmo que vocês queiram fazer festa e os vossos amigos fazer festa, sim, mas não com espírito de mundanidade, que é como a aguardente em jejum, embriaga. Isto é uma palavra dele, não é? Exato. Quer dizer, isto é profético. Isto é profético, não é? Mas ele também, como eu dizia há pouco, ele fala para o mundo. Não é só questões religiosas. Esta economia mata. No dia, esta economia do capitalismo selvagem, isto mata. Esta tirania dos mercados financeiros, isto mata. Ele, no dia 1 de janeiro, falou sobre as novas escravaturas, as escravaturas que hoje existem. Do tráfico de pessoas, da prostituição organizada, dos pedintes organizados, do trabalho autenticamente escravo e clandestino. Há escravatura. Isto é ser profeta. Isto é mostrar a vontade de Deus e a palavra de Deus hoje. E é um profeta que tem uma qualidade, é que em poucas palavras faz um grande discurso e toda a gente percebe. Eu acho que também Jesus tinha muito isso, era muito direto, muito real, tocava as pessoas, fazia esta ponte entre Deus e o mundo, entre a palavra e a realidade, e por isso também é esta autoridade, este clique
que acende a luz e que cria uma sintonia entre o pregador e o ouvinte. Perguntava ainda ao Frei José Nuno, antes de irmos ao texto seguinte, que desafio coloca esta autenticidade de Jesus, do Papa Francisco, à vida consagrada, especificamente? A sermos fiéis. A sermos fiéis àquilo que prometemos. No fundo, a sermos divinos, porque há uma característica, há um atributo de Deus que é a fidelidade. A Bíblia está cheia da afirmação da fidelidade de Deus. Mas mesmo explicitamente, não é apenas por histórias ou comparações. Deus é fiel. E até uma carta do Novo Testamento diz que, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus manter-se-á fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Então, ser fiel, na Bíblia, esse atributo que é dado a Deus, é Ele cumprir a promessa que realizou. Ele fez uma promessa a Abraão, cumpriu. Ele fez uma promessa a Moisés, cumpriu. Ele fez uma promessa ao povo bíblico, cumpriu. E Ele faz-nos as promessas e cumpre. Então, a vida consagrada é chamada a viver isto. Fez promessas, fez votos, fez compromissos. Viva-os bem, viva-os na verdade e já está a ser profético. Temos de passar ao texto seguinte. Para António Rego, a primeira leitura que se escuta nas missas deste domingo é do livro de Deuteronômio, e onde está também aí essa promessa: farei surgir para eles um profeta como tu. Um profeta chamado Moisés, cá está a história, é escolhido, é chamado e é enviado. Cá está a história de Moisés também se colocar numa grande embrulhada perante um povo que nós sabemos que umas vezes o ouvia, outras vezes o negava, e até muitas vezes ele desanimou, mas também foi até ao fim. Moisés é um exemplo clássico, digamos, da aceitação do seu chamamento, da sua vocação e de estar até ao fim, que não foi brincadeira ter de atravessar aquele deserto, ter de suportar aquele povo, ter de ouvir aquelas queixas e continuar sempre a apontar o rumo da libertação. Essa é uma profecia clara, óbvia, de um grande profeta do Antigo Testamento e que é, digamos, hoje proposta aqui como exemplo para a profecia da Igreja como conjunto na realidade de hoje. Frei José Nuno, este profeta está sempre em sintonia com Deus, fala em nome de Deus. Exatamente, e isso é que o define como profeta, porque há pessoas que pensam que ser profeta é um bocado ser adivinho, dizer o que é que vai acontecer no futuro, fazer profecias é dizer o que vai acontecer no futuro. Não é nada disso. Ser profeta na Bíblia também havia os adivinhos. Havia essa classe de profetas. Mas esse não é o verdadeiro profeta bíblico. O profeta bíblico é aquela pessoa que é tocada por Deus, inspirada por Deus, ajudada por Deus, para dizer no mundo, no meio das circunstâncias da vida e da história, qual é a vontade de Deus nesse momento. E, portanto, Moisés falou qual era a vontade de Deus no momento em que estavam oprimidos no Egito. Falou qual era a vontade de Deus quando eles andavam meio errantes no deserto. Por isso é que ele é profeta. E os profetas de todos os tempos são assim, não são os que adivinham o futuro. Pois. E não são os que dizem as suas opiniões pessoais. São os que procuram perceber o que é que Deus diz, o que é que Deus quer, o que é que Deus propõe. E penso que Moisés, neste aspecto, é exemplar de se superar completamente a si mesmo para dizer ao povo o que Deus disse. E, digamos, esta espécie de complicação do discurso dele, que às vezes parece direto, outras vezes parece indireto. Não sabemos, no fundo, este escrúpulo de ser fiel ao chamamento que Deus faz e à resposta fiel que Ele quer dar para o povo ao qual é chamado. Exatamente. Analisamos o terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Que há dois planos aqui nesta leitura, Padre Rego. Fala-se de quem não é casado, de quem é casado, uns preocupando-se com as coisas do Senhor, outros preocupando-se com as coisas do mundo. Há sim esta divisão. Este texto tem um contexto, que a gente vai dizer uma palavra muito complicada, que é a escatologia. Ou seja, havia muita convicção na altura, e São Paulo não está fora dela, de que estava prestes a acabar. Que nós, portanto, iríamos brevemente já entregar-nos com as nossas contas junto de Deus. E, portanto, ele disse, façam bem contas ao tempo. O tempo é breve e, portanto, vamos ao essencial, ao prioritário. E julgo que é esta linha que faz depois o estudo, quer do casamento, quer da vida, que nós chamamos celibatária, tendo em conta este fim.
Ou seja, nenhuma das situações e das vocações é exclusiva em si própria um fim, mas é um meio para chegar a um fim. E por isso, quem estiver menos a tempo, mas depois isto vai completar-se depois na continuação do capítulo 7º da primeira carta aos Coríntios, que a valorização é para os dois lados, digamos, para o casamento e para o celibato, apesar de tradicionalmente se tomar muito como o celibato sendo a grande e única forma de consagração, quando o não é, de facto. Só análise Freza Nunes a esta mensagem. Justamente disto, São Paulo vai acabar por dizer, como dizia o Padre Rê, que o importante é estar no Senhor. Quem se casa, case-se no Senhor. Quem não se casa, viva no Senhor. Portanto, o importante é, essa é que é a grande prioridade, é estar com Deus. Agora, não há dúvida nenhuma que isto tem que ser lido em termos de perspectiva escatológica, quer dizer, e de profecia, digamos assim, daquilo que é dos valores que estão em primeiro lugar. Reparemos, e voltemos à vida consagrada. Nós, religiosos, eu sou dominicano, nós religiosos, entre os votos que fazemos, por exemplo, o da castidade pelo celibato. Okay? Então, será que casar é mau? Não. Aliás, se não houvesse casamento, nem filhos, nem procriação, nenhum de nós estava aqui, não é? Nem Jesus tinha nascido. Ok, bem. Então, ora bem, o que é que isto significa? O que isto significa é que nós sabemos que há coisas mais importantes, quer dizer, a vida, o amor, pode ser vivido de muitas maneiras. Não é só apenas no casamento, nem é só apenas entre os irmãos, nem é só dos pais para os filhos, nem dos filhos para os pais. Não. Há que viver em função desse amor e lembrar que Deus é amor para todos nós. Então, nessa medida, a gente faz essa castidade pelo celibato. Mas não é porque o casamento seja mau. Quer dizer... E não é negado o amor, antes pelo contrário, é a razão. É para falar do amor. O amor passa a ser a razão dessa consagração. Exatamente. Ou o outro, sei lá, a pobreza. Então os bens materiais são maus? Não, com os bens materiais a gente pode construir e fazer bem a muita gente. Mas não é um valor o mais importante. O mais importante é, por exemplo, a partilha, a solidariedade, não é? Sobretudo uma vocação a que muitos dizem sim, não é? E aderem nesse estilo de vida consagrada. Agradeço por terem estado aqui neste programa a apresentar estas mensagens, quando de facto a Igreja Católica recorda este estilo de vida consagrada. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo, pelas 22h45, siga também o programa Eclésia na Antena 1. Boa tarde, votos de bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.